Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês, professor Anderson Queiroz. Hoje nós faremos uma análise do edital para o concurso da Polícia Militar do Tocantins para o cargo de praças da Polícia Militar. Então, o candidato ele busca uma vaga como aluno. Após ele ser aprovado no curso, aí sim ele vai para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Então, desde já, eu peço para você que curta esse vídeo, que comente o vídeo, que se inscreva no canal, para que a gente possa levar esse conhecimento, levar essa análise a outras pessoas também através do algoritmo do YouTube. Falando um pouco aqui de mim, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília, eu sou graduado em Letras e Espanhol pela Unitins, aqui que é a Universidade Estadual do Tocantins, eu sou acadêmico de Filosofia pela Universidade Federal do Tocantins, estou me formando esse ano. Eu sou mestre em letras também pela UFT, Universidade Federal do Tocantins. Eu sou doutor em gestão estratégica, ciências policiais e segurança pública preventiva pela Academia da Polícia Militar Tiradentes, Polícia Militar do Estado do Tocantins. E também estou no curso de doutorado, ou seja, sou doutorando em ciências do ambiente pela Universidade Federal do Tocantins. Sou professor de Direito, sou instrutor da Escola Superior da Polícia, que é a nossa Academia da Polícia Civil. Fui corregedor-geral por 3 anos e atualmente eu sou delegado-chefe da primeira Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado. Então, está aqui com vocês, colaborando com a sua aprovação, com o seu conhecimento, uma estratégia de como realizar o concurso, dessa leitura do edital. Para mim, é um grande prazer e nós vamos adiante sem delongas. Bem, pessoal, quando você abre a página lá da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é a empresa, a instituição que irá executar o concurso para a Polícia Militar, nós vamos ver 3 editais. O edital Cadete 1 do quadro de praças especiais, que é para aqueles que pretendem ser oficiais da Polícia Militar. Esse edital que nós estamos falando aqui, que são das praças da Polícia Militar, entra como aluno na academia e depois aprovado em todas as fases do concurso, aprovado na academia da Polícia Militar do Tocantins, também vai ser promovido a soldado da Polícia Militar. E o terceiro é o quadro de praças especialistas, que são para músicos. Então, nosso foco é nesse segundo edital, quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins, QPPM, que é o quadro de praças policiais militares. É sobre esse edital que nós iremos falar agora. Bem, pessoal, as disposições preliminares desse concurso, muito importante. Primeiro, são 580 vagas para o cargo de aluno praça do quadro da Polícia Militar. E essas 580 vagas, elas são divididas de qual forma? 10% dessas vagas para candidatos negros, 5% das vagas reservadas para candidatos indígenas e 5% das vagas reservadas para candidatos quilombolas. Então, veja, é a grande oportunidade daquelas pessoas que têm essas condições especiais, estão dentro desses grupos, de estarem concorrendo pelas cotas. Nós iremos falar sobre cada um deles mais adiante, como concorrer à cota como negro, como indígena e como quilombola. Nesse concurso, nós temos diversas fases. A primeira fase é a prova objetiva e dissertativa. Primeira coisa que tem que chamar a atenção é que, sendo dissertativa, nós estamos falando de redação. Então, esse concurso ele irá exigir do candidato que ele faça uma redação. Então, temos a prova objetiva e temos a redação, todas no mesmo dia. Segunda fase, avaliação de capacidade física. Sim, temos o exame físico, o teste físico. O aluno vai se submeter a algumas avaliações físicas que iremos falar detalhadamente adiante. A avaliação psicológica. Lembrando, a
primeira fase lá, que é da prova objetiva e dissertativa, ela é eliminatória, ela pode tirar o candidato do certame, e classificatória. Então, ela dará uma classificação, uma ordem, ou seja, aqueles que tiverem a nota maior serão os primeiros, e assim de forma consecutiva. O exame de capacidade física, o exame físico, o teste físico, ele é eliminatório. Se não conseguir aquele mínimo, será eliminado do concurso. A avaliação psicológica, a terceira fase, também é eliminatória, falaremos dela. Avaliação médica e odontológica, também de caráter eliminatório. E a investigação social, que é essa análise da vida pregressa do candidato, também de caráter eliminatório. Observações importantes acerca dessas provas. Olha, as etapas mencionadas nas alíneas A, B e C, ou seja, prova objetiva e dissertativa, avaliação de capacidade física e avaliação psicológica, responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. A avaliação médica odontológica e investigação social, responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Onde teremos provas? As provas serão realizadas nos municípios. Só a prova objetiva dissertativa nessas cidades: Palmas, Araguatins, Araguaína, Dianópolis e Gurupi. As demais fases, todas em Palmas. Quais essas demais fases? Capacidade física, psicológica, médica e odontológica e investigação social no que for em relação a essa investigação social. Tá bom? Agora, uma informação importantíssima. Primeiro, que o requisito é escolaridade nível médio completo. Olha que bacana. Não é necessário que o candidato tenha nível superior, então é um nível médio. Outra informação, pessoal, muito importante. Esse concurso, ele será regionalizado, tá bom? Será regionalizado. De qual forma? Através das regiões que são divididas o Estado para que a Polícia Militar possa se organizar. Então, a primeira região que a gente tem é o Comando de Policiamento da Capital. O Comando de Policiamento da Capital, vocês podem ver, ó, ele vai pegar essas cidades aqui, ó, Palmas, região sul de Palmas, Distrito de Taquarussu, Aparecida do Rio Negro e etc. Para cada região, há uma quantidade de vagas. Vocês se lembram que são 580 vagas divididas? Pois é, dentro dessa divisão nós teremos as divisões para o Comando de Policiamento da Capital. Qual que é a importância disso aqui? Primeiro, haverá a classificação em relação a essas localidades. Segundo ponto, quem escolher essa localidade passará, conforme o edital, 3 anos na região. Então, quem estiver vinculado, candidato aprovado e que estiver vinculado ao Comando de Policiamento da Capital, ele estará trabalhando sempre em alguma dessas cidades, tá bom? Então, o primeiro que nós temos é o Comando de Policiamento da Capital. E uma outra divisão importante é que o concurso, ou melhor, a formação para o concurso, ela ocorrerá em 3 momentos: no ano de 2026, no ano de 2027 e no ano de 2028. Então, veja, no ano de 2026, 39 candidatos pela ampla concorrência tomarão posse. 5 negros, 3 indígenas e 3 quilombolas, totalizando 50 candidatos. Em 2027, 36 na ampla concorrência, 5 negros, 2 indígenas e 2 quilombolas, totalizando 45 candidatos. Em 2028, 41 na ampla concorrência, 5 negros, 2 indígenas, 2 quilombolas, totalizando 50 candidatos nessa região. Depois de concluir o curso de formação de praça e promovido ao cargo de soldado dos quadros da Polícia Militar do Estado do Tocantins, os novos policiais militares serão apresentados na sede do Comando de Policiamento, pelo qual optou no ato da inscrição, e permanecerá
obrigatoriamente na respectiva circunscrição pelo prazo mínimo de 3 anos, que é o que eu falei para vocês. Então, o candidato concluiu o curso de formação, aprovado, tornou-se soldado da Polícia Militar, 3 anos nessa região, tá? Vamos adiante. No Comando Regional de Policiamento da primeira região, nós teremos cidades como Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Itacajá, Itapiratins e etc. O que eu chamo a atenção? Você que é do estado e você que está vindo de uma outra localidade, verifique no mapa do estado do Tocantins aonde essas cidades elas se localizam, para que você possa identificar a região no mapa, porque aprovado você irá trabalhar em alguma dessas regiões. E aí, novamente, nós temos formações em 26, em 27 e em 28. Aí temos vagas para ampla concorrência, para negros, para indígenas, para quilombolas e também os totais de cada uma das regiões, que não precisa a gente falar aqui agora, é uma análise que cada candidato precisa fazer, levando em consideração o número de vagas e levando em consideração a região que ele irá escolher lá no ato da inscrição. Porque, após essa escolha, aprovado no concurso, ele ficará na região por 3 anos, tá? E nós temos o Comando de Policiamento da segunda região, que é lá na região de Araguaína, ó. Araguaína, Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, Carrasco Bonito. Então, é uma região já ao norte do estado do Tocantins. E temos, de forma escalonada também, uma quantidade de vagas, tanto para ampla concorrência, para negros, para indígenas, para quilombolas, e a totalidade dessas vagas correspondente a cada ano. E temos também o Comando Regional de Policiamento da terceira região, que vai pegar ali a região de Gurupi, de Aliança do Tocantins, de Cariri do Tocantins, Crixás, Formoso, Peixe, Sucupira, Raias, Combinado, Conceição, enfim, toda essa região ali do estado do Tocantins, mais próximo à divisa do Goiás, da divisa com a Bahia. Então, os candidatos precisam verificar essa região, porque, como eu já disse, são 3 anos vinculados a essa região, tá, pessoal? Quais são outras observações importantes? Durante o período de formação, isso aqui é muito importante, o aluno irá receber um subsídio, ou seja, enquanto ele estiver no curso de formação como aluno na Academia da Polícia Militar, depois dele ter superado aquelas fases, aprovado no concurso, será aprovado no concurso, ele vai receber como aluno um subsídio de R$ 2.881. Aprovado, ele será promovido ao cargo de soldado, com a remuneração prevista de R$ 5.763. É importante informar que o 3.11, a jornada de trabalho durante toda a formação e carreira da Polícia Militar do Tocantins será em regime de tempo integral. Então você pode ser acionado e pode concorrer a escalas 24 horas por dia, 7 dias da semana, manhã, tarde e noite. Pessoal, Polícia Militar não é um cargo administrativo no sentido público de que você tem um horário ali definido de entrada e de saída, não. É uma atividade especial. Alguém pode falar assim, mas não tem policial no administrativo? Tem. Só que você tem que vir já preparado para trabalhar em qualquer tipo de horário, em qualquer condição estabelecida pela própria Polícia Militar, porque estando nessa condição especial de policial, você pode ser acionado a qualquer tempo, tá certo? Você pode concorrer a diversas escalas. Então, se atente para isso. Estar na Polícia Militar tem que compreender essas regras, que é um tipo de atividade totalmente diferente de uma outra atividade que não seja atividade de natureza policial, tá bom? Então,
Pode desenvolver atividades no horário diurno, noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. Então esteja preparado para isso, para que você não esteja pego aí de surpresa. A polícia, ela não para. A polícia é 24 horas, 7 dias por semana, tá bom? Após a conclusão e aprovação no curso de formação de praça, os policiais militares egressos serão lotados conforme o planejamento da instituição. Então nós já temos um planejamento prévio ali já das regiões, das vagas, mas a Polícia Militar ela vai fazer essa organização dessa convocação e dessa lotação nos municípios atinentes àquela região que foi escolhida. Que nós vimos que cada região ela tem uma série de municípios aos quais pode ser destacado o aluno ali, agora já o profissional soldado da Polícia Militar. Vejam que o item 3.14, ele traz novamente aquilo que eu falei para vocês sobre o prazo mínimo de 3 anos naquela circunscrição. Ó, depois de concluir o curso de formação de praça e promovido ao cargo de soldado do quadro da Polícia Militar, os novos policiais militares serão apresentados na sede do Comando de Policiamento, pelo qual optou no ato da inscrição, e permanecerá obrigatoriamente na respectiva área de circunscrição pelo prazo de 3 anos. O 3.15, o que um policial, o que um soldado da Polícia Militar, do quadro de praças da Polícia Militar, ele faz? Ele cumpre os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior, ele atua na atividade de policiamento ostensivo, nas mais diversas modalidades, e ele desempenha essencialmente a atividade de execução. Para tanto, o aluno praça, durante o curso de formação, será preparado para a execução das atividades de policiamento ostensivo geral nos seus diversos tipos, processos e modalidades. Então, enquanto estiver ali como aluno, vai entender de todas as modalidades de policiamento, operações especiais, trânsito, divisas, enfim, todas as modalidades de policiamento, o aluno ele terá o contato e compreenderá como que elas são executadas. A posteriori, pessoal, geralmente, para compor esses grupos especiais, é necessário uma aprovação em certames internos e uma formação específica para estar naquela unidade especializada. Mas isso aí já é um segundo momento da carreira profissional. O importante agora é o foco na aprovação e entrar para essa instituição tão honrada que é a Polícia Militar. Os requisitos para o ingresso na Polícia Militar. Muito importante isso aqui, ó. Primeira coisa, a aprovação em todas as etapas do concurso público e a classificação conforme estabelecido no edital. Isso aqui ninguém tem dúvida. Nacionalidade brasileira. Importante agora o que eu vou falar. Idade mínima de 18 anos no ato da inclusão na corporação. Então, quando é que você vai demonstrar que você é maior de 18 anos? Ou seja, tem uma idade mínima de 18 anos. No momento que tiver a convocação ali para a apresentação dos documentos para que haja essa inclusão na corporação. Então é nesse momento, tá? Depois de diversas fases aí, é que será convocado para apresentar essa documentação e é aí que você vai poder apresentar. Então, quem for menor de 18 anos poderá sim realizar esse concurso. Poderá se submeter a esse concurso. Aqueles que ainda estão estudando também podem sim se submeter ao concurso. Você está aí no 3º ano, acabando o ensino médio, então você pode também ser candidato a esse certame, candidato a esse concurso. Ah, mas eu tenho 17 anos. Não tem problema, porque a idade é exigida no ato de inclusão da corporação e não no momento que você está fazendo a sua inscrição para o concurso, tá bom? Então, exige-se 18 anos no ato da inclusão na corporação e não no ato da inscrição. Essa é a idade mínima. Agora, em relação à idade máxima, prestem atenção. Na linha D aí, idade máxima no ato da inscrição do concurso público, 32 anos. Então, no momento que você estiver fazendo a inscrição, você pode ter no máximo 32.
Se alguém tiver 33 anos, aí já não tem mais como, porque no momento da inscrição, ele acabou não tendo esse requisito que é de 32 anos no momento da inscrição. Porque o que o edital está regendo? Está falando que é 32 anos o máximo no ato da inscrição no concurso público, tá bom? E a inscrição é entre o dia 17 de março e 15 de abril. Inscrições 17 de março e 15 de abril. Vamos falar mais detalhadamente já à frente. Com a observação de que as inscrições elas terminam no dia 15 de abril às 16 horas. Então, se você for tentar fazer a inscrição no concurso às 16h01, você não vai conseguir, porque o edital já está falando que o horário para as inscrições é até às 16 horas do dia 15. Então tem que prestar muita atenção nisso. Não é esperar o último dia. É o último dia e considerar que é até às 16 horas do dia 15, tá bom? Vamos adiante. Ensino médio, que eu falei para vocês, a exigência do ensino médio no ato do ingresso na corporação. Então quem fazer a prova, quem estiver ainda nas fases, não precisa ter o ensino médio completo. É só quando houver a convocação para o ingresso na corporação. Quando você vai apresentar os documentos de ingresso para a corporação, tá certo? Então é neste momento que haverá essa exigência de apresentar o documento que demonstra que você tem o ensino médio. Isso aqui é uma grande chance ainda até para quem está fazendo o segundo grau, ou para quem não terminou o segundo grau, ainda tem um tempo de correr atrás, de concluí-lo, porque a exigência é a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio no ato do ingresso na corporação. E também comprovação negativa de sentença condenatória transitada em julgado. Então não pode ter condenação já transitada em julgado. O trânsito em julgado é aquele da sentença que não há mais recurso. E tem uma compatibilização para nova investidura em cargo público, ou seja, por algum outro motivo não é impedido de assumir esse cargo público. Aqui, pessoal, fiz um aparato daquilo que é mais importante, mas é necessário que o candidato faça uma leitura atenta de todos os requisitos aí do edital, tá? O candidato que ingressar na corporação será matriculado no curso de formações de praças combatentes, quadro de praças policiais militares, que é PPM. O aluno praça é o grau hierárquico do militar matriculado no CFP, que é o curso de formação de praças. Outras exigências: não ser ex-aluno ou ex-agente público civil ou militar desligado, demitido ou exonerado por incompatibilidade ou motivo disciplinar em qualquer unidade da federação. Então, quem já foi servidor e foi desligado ou demitido por motivo disciplinar ou por qualquer outro tipo de incompatibilidade, vai ser eliminado do concurso. Tem que apresentar um procedimento irrepreensível, uma idoneidade moral ilibada, avaliada segundo a legislação vigente na corporação e outras normas editadas pelo comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins. Ou seja, na Polícia Militar do Tocantins e nas polícias no geral, não se admite pessoas que não sejam de boa índole. Não podemos ter nas polícias criminosos, pessoas ligadas a organizações criminosas. Então, todas essas exigências, elas são necessárias para que haja uma filtragem acerca dessas pessoas que irão ingressar, que irão entrar para as instituições policiais, tá bom? Outra questão: possuir carteira nacional de habilitação, CNH, na categoria mínima B. Então, tem que ter CNH categoria B, tá bom? Pessoal, lembrando, não há mais vagas distintas para homens e para mulheres. Todos estão concorrendo à mesma quantidade de vagas, sejam homens, sejam mulheres. Ah, e se só passar homens? Fazer o quê? E se só passar mulher? Também é a mesma questão. O importante é que agora nós temos o quê? Todos jogando na mesma regra. Então, homens e mulheres estão na busca da vaga na mesma
condição, nas mesmas quantidades de vagas, tá bom? Reforçando aquilo que eu falei para vocês sobre a exigência e, sobretudo, do certificado de conclusão no ensino médio, olha o que o item 4.2 e 4.3 irá dizer. 4.2, o candidato deverá possuir os documentos abaixo, e aí tem um rol de documentos, né? Sujeitando a apresentação do original e fotocópia no ato do ingresso na corporação, sob pena de ser eliminado do concurso público. Então, se na hora do momento da convocação para ingresso, que se dará depois de algumas fases aí do concurso, não tiver esse documento, aí é impossível de que o aluno tome a posse no cargo, tá bom? Ele vai ser eliminado. 4.3. Apresentar os originais dos seguintes documentos no ato do ingresso sob pena de ser eliminado no concurso público. E aí o 4.3 vai trazer um rol de documentos que vocês precisam verificar para que já possam ir pensando nesses documentos, quem não tem, enfim, é necessário verificar esses documentos no edital, item 4.3. As inscrições. As inscrições é no período de 17 de março de 2025 a 15 de abril de 2025. Pessoal, essa inscrição é no endereço eletrônico da FGV, no site da FGV. E o que eu vou destacar é que no dia 15 de abril, o horário para se inscrever é até às 16 horas. Se for lá às 16h01, não vai conseguir se inscrever. Olha o que vai falar o item, a linha C do 5.3. Selecionar o cargo e o comando de policiamento para o qual deseja concorrer, bem como a cidade onde deseja realizar a prova intelectual, que é a prova objetiva e a prova dissertativa. Duas questões importantes aqui. Nessa ocasião, você vai escolher o comando de policiamento. Nós falamos aqui de 3 comandos no interior e de 1 comando na capital. Então, você precisa verificar qual é daquelas localidades que você vai escolher para exercer suas atividades, sendo aprovado no certame, sendo aprovado no concurso, tá certo? Então, tem que estar alinhado, conhecedor dessas localidades, porque você vai trabalhar naquelas localidades. Tá certo? Então, quem escolher aqui a capital vai trabalhar nessa região central do estado, ali já entrando na parte do Jalapão. Então, precisa dar uma olhada no mapa para você meio que se inteirar de qual localidade que você irá trabalhar. Por isso que você vai ter que escolher em relação a esse comando de policiamento. Isso é muito importante. Quem estiver vindo de fora do estado do Tocantins, ou quem é do Tocantins e não conhece os municípios do estado, verifique o mapa para que você não se surpreenda. Às vezes a pessoa mora na região de Gurupi, por exemplo, escolhe a região de Araguaína. Se for o desejo dessa pessoa, não tem nenhum problema. Agora, se ele deseja ficar mais próximo de casa, mais próximo dos seus conhecidos, dos seus familiares, não faz sentido você ser de Gurupi e escolher o comando de policiamento que vai lidar com a região de Araguaína, porque estará deveras distante, muito distante, tá bom? Uma outra questão é que nesse momento você escolhe o local onde irá fazer a prova. Então procure aquele local, dentre aquelas cidades que nós já falamos, que seja o mais adequado, o mais fácil de você viajar, se você não mora em nenhum desses municípios, dessas localidades, para que você possa fazer essa prova com tranquilidade. Duas informações importantes aqui em relação à inscrição. Olha, após as 16 horas do dia 15 de abril de 2025, 16 horas, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição. Então, deu 16 horas, você não consegue mais fazer as inscrições no dia 15. Um detalhe é que todos os candidatos inscritos no período aí, né, de 16 horas do dia 17 de março, que foi quando começou. Hoje nós estamos aqui nesse vídeo no dia 23 de março, ou seja, já estamos no período de inscrições. Até as 16 horas do dia 16 de abril, poderá reimprimir a DARI, que é aquele documento para o pagamento da inscrição, até no máximo às 16 horas do dia 16 de abril. Então, veja, as inscrições elas terminam
às 16 horas do dia 15 de abril. Só que você ainda vai ter 24 horas para reimprimir, 24 horas do fim do prazo para inscrição, para reimprimir essa DARE e realizar o pagamento. Ah, mas um dia só, pessoal, um dia só faz todo o sentido de você saber dessa informação. Porque, às vezes, nesse prazo de 24 horas, se a pessoa estiver apertada, não tiver o dinheiro, é o tempo que ele tem de conseguir esse dinheiro emprestado com alguém, com algum amigo, enfim, para que não perca o concurso. Então, você, mesmo se você não tiver, você quer realizar o concurso, mas chegou no dia 15 de abril, você não tem o dinheiro, você faça as inscrições, faça a inscrição até às 16 horas do dia 15 de abril e você vai ter mais um dia, que é até às 16 horas do dia 16, para reimprimir esse boleto e realizar o pagamento. Então você ganha um prazo para você conseguir esse dinheiro, se porventura você não tiver condições. É muito importante que a gente saiba disso. Eu voltei um slide aqui para a gente destacar, né, que o valor da inscrição é de R$ 120. Então, o valor da inscrição é de R$ 120. Novamente, prazo da inscrição, 17 de março até às 16 horas do dia 15 de abril de 2025, R$ 120 é a taxa da inscrição. Infelizmente, já passou o prazo de quem pode pedir a isenção nesse dia que nós estamos falando aqui no dia 23, mas se mesmo assim você deseja fazer esse concurso, pessoal, arruma um padrinho, pede emprestado, vê um amigo, pede uma doação, enfim, faça alguma coisa, mas não deixe de se submeter a esse concurso por conta desses R$ 120. Dê um jeito, porque são muitas vagas, homens e mulheres concorrendo em pé de igualdade na mesma quantidade de vagas, então pode ser a grande oportunidade da sua vida, tá? E nós entramos no item 7, que é da reserva de vagas aos candidatos negros. Prestem atenção. 7.1. Serão reservados aos candidatos negros que autodeclararem tal condições quando da inscrição, na forma da Lei 4344 de 23, 10% do total de vagas serão separados para os candidatos que se autodeclararem negros. Professor, eu sou negro, eu sou obrigado a me submeter ao concurso. Falando que eu quero participar dentro dessa quantidade de 10%, não, pessoal. Olha o que o item 7.2.1 fala. A autodeclaração ela é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas. Então você não é obrigado a concorrer se você não desejar. Mas se você é negro e você tem todas essas características e exigências que o edital ele exige, eu acho interessante você analisar sobre a pertinência de, ao invés de você concorrer nas vagas gerais, você concorrer nas vagas destinadas para os negros. 7.2.2. A relação dos candidatos inscritos na condição de negro será divulgado no site da FGV. Para concorrer às vagas para candidatos negros, o candidato deverá manifestar no formulário de inscrição o desejo de participar do concurso nessa condição, observado o período de inscrição. Então, no momento da inscrição, o candidato ele vai falar se ele tem interesse ou não. O que o 7.6 ele fala? Ele traz uma informação interessante. A pessoa, no momento da inscrição, ele se colocou dentro dessa condição de negro, mas ele desistiu. O que ele vai fazer? Não, eu desisti, não quero mais concorrer como negro, quero estar nas vagas gerais. Olha o que o 7.6 fala. O candidato que, porventura, declarar indevidamente, quando do preenchimento do requerimento de inscrição por meio da internet, ser negro, deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a FGV por meio do e-mail. Aí tem um e-mail aqui para a correção da informação por tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição. A correção poderá ser solicitada até o último dia para o pagamento da taxa de inscrição. Então, essa correção pode ser realizada até o último dia do pagamento da taxa. Os candidatos que no ato da inscrição
declararem-se negros e que forem considerados aptos na etapa de avaliação de capacidade física, serão convocados por meio de edital para heteroidentificação, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos candidatos. Então, veja, aqueles que estão considerados negros, eles vão ter uma classificação, tá certo? Serão submetidos, estarão na etapa de avaliação de capacidade física e, assim, após essa etapa, se forem considerados aptos no teste de avaliação física, serão chamados para heteroidentificação. Essa heteroidentificação é aquela verificação que a banca faz do documento e das condições culturais, étnicas e físicas do candidato para saber se ele realmente é negro nos termos exigidos pela legislação. E o que acontece se for indeferido? Vamos imaginar que eu sou o candidato, estou dentro das vagas, me autodeclarei negro, estou ali executando, me submetendo ao concurso através dessas vagas reservadas para negros. Só que ocorreu o indeferimento da condição de negro. Nesse caso, se for indeferido ou se não comparecer à entrevista, acarreterá a perda do direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, passando o candidato a figurar apenas na lista da classificação geral. Então, não é porque não foi na entrevista de heteroidentificação ou porque teve um indeferimento que ele vai ser eliminado do concurso, não. Aí ele perde a possibilidade de concorrer às vagas reservadas e ele vai para as vagas gerais. Se a classificação dele, a pontuação dele estiver classificado dentro das vagas, ele vai entrar como se tivesse desde o início participado das vagas de maneira geral. E aí ele perdendo essa condição, o último lá, como negro, sobe uma colocação e vai tomar esse posto ali dentro dessa classificação especial para negros. Tá bom? E aí tem os itens de 7.10 a 7.16 são importantes para que quem for se submeter ao concurso nessa condição de negro para as vagas especiais, poder verificar detalhadamente esses requisitos. E agora nós entramos para o item 8 da reserva de vagas aos candidatos indígenas e quilombolas. Lembrando que nessa reserva especial de vagas são 5% das vagas para indígenas e 5% para quilombolas. Como que funciona? O indígena, ele vai precisar ou do registro administrativo de nascimento indígena, o RANI, fornecido pelo órgão responsável por sua emissão, ou na hipótese de não possuir esse registro, a declaração de sua condição de pertencimento étnico a um grupo indígena, assinado por uma liderança reconhecida da comunidade, e tem que ser um documento conforme aquele que está lá no anexo 4º desse edital, com uma aferição da veracidade das informações em procedimentos de heteroidentificação. Em relação ao quilombola, o quilombola ele vai ter que ter uma autodeclaração de que pertence ao grupo quilombola com a respectiva assinatura de uma liderança quilombola que seja reconhecida pelo governo. Tá bom? Item 8.7. A opção pela concorrência às vagas destinadas a indígenas e quilombolas, formalizada por meio da autodeclaração na inscrição preliminar, não poderá ser alterada posteriormente. Ou seja, diferente lá do negro, essa de indígena e quilombola não será possível essa alteração. Os candidatos que no ato da inscrição declararem-se indígenas e quilombolas e que forem considerados aptos na etapa de avaliação de capacidade física, assim como ocorreu lá nos negros, tem que passar no exame físico, serão convocados para uma banca de heteroidentificação, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos candidatos. E a própria FGV, lá no 8.10, ela fala, que essa comissão de heteroidentificação será indicada pela FGV, constituída por 5 pessoas de notório saber na área. E aí, pessoal, adiante, nós vamos ter as mesmas regras
para a reserva de vagas para negros. Se não houver o comparecimento para entrega de documento e para avaliação, ele ou acarretar a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos nessas condições de quilombola ou de indígena, ele passa a figurar na lista de ampla concorrência. Então, se ele não se submeteu à banca, ou se ele não entregou os documentos, o que vai acontecer? Ele vai ser desclassificado? Não. A sua nota será analisada em relação à ampla concorrência. Se ele tiver nota suficiente para concorrer dentro da ampla concorrência, ele vai receber uma classificação lá também, tá certo? Os candidatos que atenderem os requisitos por mais de uma reserva de vagas poderão nela se inscrever concomitantemente. Isso aí é muito importante, ó. Os candidatos que atenderem aos requisitos para mais de uma reserva de vagas poderão nela se inscrever concomitantemente. Pode acontecer da pessoa se inscrever, além de quilombola, se inscrever também ali como negro. Um exemplo. É isso que está querendo dizer, tá bom? Os candidatos aprovados e convocados concomitantemente por mais de uma reserva para o provimento de cargo deverão manifestar a opção por uma delas. Então isso aqui abre o leque. Ele se inscreve nas duas. Aí ele vai verificar a nota dele, como que ele se saiu, verificar como que ele está nessa nota, na sua classificação em relação à reserva de vagas, e aí escolher o que é melhor para ele. Se em uma ou se em outra, tá certo? Outro item importante do edital, atendimento aos candidatos com necessidades especiais. Olha o que o 9.1 fala. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar no formulário de solicitação de inscrição os recursos especiais necessários para cada fase do concurso e ainda enviar por meio de aplicação específica do link da inscrição até às 16 horas do dia 15 de abril de 2025, que até o período da inscrição final, né? O laudo médico, enfim, uma série de documentos aqui. O que eu quero explicar é o seguinte. O que é esse atendimento especial? Pessoal, pode ser que, por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia num braço, né? Tá com um problema ortopédico. E aí, na data da prova, ele precisa de uma condição especial. Aí ele pode pedir através disso daqui. Tá entendendo? Ele fez uma cirurgia no olho e aí ele vai precisar de uma condição especial porque na data da prova ele ainda vai estar se recuperando. Então precisa analisar isso para poder fazer esses pedidos de atendimento especial. E o 9.1.3 ele ainda falou o seguinte, ó. Nos casos de força maior, que seja necessário solicitar atendimento especial após a data de 15 de abril de 25, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento especial via correio eletrônico para o endereço tal, né, o e-mail tal, juntamente com a cópia digitalizada do laudo médico que justifique o pedido, especificando os recursos especiais necessários. Vamos imaginar que uma semana antes da prova a pessoa sofreu um acidente de moto. E aí ele tem uma condição especial para fazer essa prova. Aí ele pode estar, por intermédio desse mecanismo, desse meio, fazendo essa solicitação. Ou seja, são mecanismos de proteção do candidato para que ele não perca a sua possibilidade, oportunidade de fazer a prova. Também acho importante falar dessas condições especiais para fazer a prova da candidata que estiver amamentando. Ela tem o direito de amamentar a criança no decorrer da prova, tá bom? Isso é muito importante. Então, as mulheres que estão amamentando, não deixem de fazer a prova porque o seu filho necessita. Claro, prestando atenção no seguinte, é assegurado esse direito de amamentar o filho até os 6 meses de nascido durante a realização da prova. Então, no dia da prova, se a criança tiver nesses 6 meses, até 6 meses, ela pode solicitar esse atendimento especial, porque ela irá amamentar a criança. E aí tem que se atentar para quê? Tem que levar um acompanhante que seja maior de 18 anos, e aí ela terá 9.2.5. A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 horas por até 30 minutos por filho. Então, se a mulher tiver, por exemplo, forem gêmeos, essas crianças, aí ela vai ter a cada 2 horas, 30 minutos para cada filho. Lembrando que o 9.2.6 fala o quê? A mulher vai ter prejuízo? Não.
o tempo despendido para a amamentação do filho deve ser compensado durante a realização da prova em um período igual até o limite máximo de 1 hora. Então ela tem até 30 minutos para amamentar, mas então ela tem 1 hora para compensar. Se ela gastar mais de 1 hora, aí ela perde esse tempo, tá bom? Mas se ela gastar, por exemplo, só 15 minutos ou meia hora amamentando, aí ela vai ter meia hora posterior ao período de prova para que ela possa compensar esse tempo que foi utilizado para a amamentação. Então, mulheres nessa condição têm que ler detalhadamente esses itens aí a partir do item 9.2, que ele vai falar especificamente de amamentação. Pessoal, data da prova objetiva e dissertativa. A fase intelectual será composta pelas provas objetiva e dissertativa, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Que dia? 15 de junho de 2025. 15 de junho de 2025, às 14 horas, inicia, às 18 horas, termina a prova. Nós vamos ver aqui num outro momento que tem que estar no local da prova no mínimo 1h30 antes. Por que isso é importante? Para que você chegue com tranquilidade, para que se você tiver alguma eventualidade, você consiga chegar na hora. Se tiver problema de transporte, esse problema poderá ser resolvido para que o aluno não chegue adrenalizado na hora da prova. E aí ele vai ter dificuldade de concentração. Então, considerando que essa prova ela ocorrerá no dia 15 de junho, hoje é o dia 23, são mais de 2 meses e 20 dias aí de estudos dos candidatos. Então é uma oportunidade muito grande, e aí agora nós vamos falar um pouco da estratégia para poder ter sucesso nesse concurso. Tá? No dia 9 de junho de 25 será publicado o local de realização das provas. E agora eu chamo vocês para uma atenção enorme para como que vai funcionar a prova, porque a prova ela precisa de uma estratégia de realização. Então, olha a prova objetiva. Primeira coisa, a prova objetiva será composta por 54 questões de múltipla escolha, enumeradas sequencialmente com ciclo alternativas. Então, vai ter A, B, C, D e E para poder escolher apenas uma correta. Cuja distribuição de pontuação ela está descrita nessa tabela, que é essa tabela aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui. Prova tipo objetiva. Aí nós vamos ter 2 blocos de provas. Vamos ter 2 blocos de conhecimentos nessa prova. É a parte de conhecimentos gerais e a parte de conhecimentos específicos. Eu tenho que entender isso? Você precisa entender isso. Porque entender isso é critério de classificação e essencial para a estratégia da prova. Então, veja, o primeiro bloco de disciplinas cobradas são os conhecimentos gerais. Vai cair língua portuguesa, história e geografia, raciocínio lógico e matemático, que é a prova de matemática, e noções de informática. Primeira observação, esse primeiro bloco de conhecimentos gerais, ele é peso 1. O que significa peso 1, Anderson? Peso 1, pessoal, é porque cada questão ela equivale a 1 ponto. Então, veja, são 12 questões de português, tá certo? Cada uma questão valendo 1 ponto, dando um total de 12 pontos. História e geografia são 6 questões, valendo 1 ponto, total de 6 pontos. Matemática, 5 questões, 1 ponto, 5 pontos. Informática, 5 questões, valendo 1 ponto, peso 1, total de 5 pontos. Os conhecimentos específicos, eles são diferentes. É uma prova peso 2. Olha, direito constitucional são 5 questões, peso 2, que valem 10 pontos. Ou seja, cada questão de constitucional, ela vale o dobro de uma questão de português, por exemplo. Então, as 5 de constitucional, elas equivalerão a 10 pontos. Direito administrativo são 2 questões, que dá um total de 4 pontos. Penal, 5, 10 pontos também. Processo penal são 2, 4 pontos.
Direito penal militar, 4 questões, vale 8 pontos. Processual militar, 2 questões, 4 pontos. Normas atinentes à PM, é a que tem mais questões. 6 questões no total de 12 pontos. Isso aqui vai ser importante para que a gente estabeleça uma estratégia de estudo. Vou falar já à frente. Veja aqui o item 10.5.4. Pode usar a caneta esferográfica de tinta azul ou tinta preta. É importante saber isso. E aí, pessoal, vem os critérios no item 10.5.11, que são os critérios de eliminação do candidato. Ou seja, será aprovado na prova objetiva o candidato que... Eu estou reproduzindo aqui o item 10.5.11 e levando em consideração a tabela que está abaixo para que vocês compreendam. Veja, para que o aluno seja aprovado, ele tem que obter um mínimo de 14 pontos nos conhecimentos gerais. Então, nesse bloco de conhecimentos gerais, cujas disciplinas cobradas são língua portuguesa, história e geografia, raciocínio lógico e matemático e noções de informática, ele tem que ter no mínimo 14 pontos. O total, coloquei aqui, ó, o total de pontos dos conhecimentos gerais são 28 pontos. Tá bom? Então ele tem que, desse total de questões, ele tem que tirar a metade. Ele tem que acertar a metade das 28 questões, tá bom? 12 de português mais 6 de história e geografia do Tocantins dá 18. Mais 5 de raciocínio, 5 de informática, 10. 10 mais 18, 28 pontos, 28 questões. Tem que acertar 14. O que é importante aqui? Não há a exigência de um mínimo em cada disciplina cobrada. Ou seja, se a pessoa acertar as 12 de português e acertar 2 de história e geografia, ele fechou os 14 pontos necessários. Ele pode zerar raciocínio lógico, e ele pode zerar informática, e ele pode errar mais 4 de história e geografia. Por que isso é importante, Anderson? Para que haja uma estratégia de estudo, tá bom? Uma estratégia de estudo. Vamos adiante, né? B. Obtiver no mínimo 26 pontos do grupo de conhecimentos específicos. Então, veja, o grupo de conhecimentos específicos é esse daqui, que cai direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, penal militar, processual penal militar, normas atinentes à Polícia Militar do Tocantins. Esse bloco, ele tem um total de 52 pontos. Ele tem um total de 52 pontos. Em todas essas aqui somadas, o concurseiro tem que acertar, ele tem que ter quantos pontos? 26 pontos. 26 pontos. No bloco de conhecimentos específicos, são 13 questões certas. 13 questões certas. Por quê? Porque o peso é 2. Então, para que ele tenha 26 pontos, ele tem que acertar 13 questões. Tá certo? Como a prova como um todo, ela é 52 pontos, significa que a somatória desses pontos, equivalem a um total de 26 questões. Onde que eu vejo isso, Anderson? Tá aqui, pessoal. São 5 de constitucional, são 2 de administrativo, são 5 de penal, são 2 de processo penal, são 4 de penal militar, são 2 de processo penal militar e são 6 de normas atinentes à Polícia Militar do Tocantins. Então, o que o candidato precisa fazer? Olhar os conteúdos para cada disciplina e verificar quais são aqueles que ele tem maior facilidade em relação à quantidade de questões. Então, por exemplo, direito administrativo são só 2 questões. Se o rol de conteúdos for muito extenso e você não conhece nada de administrativo, talvez o mais adequado seja você se esforçar para aquele rol que cairá mais questões. Exemplo, constitucional, direito penal militar e normas atinentes à Polícia Militar, que é o que tem mais questões, 6 questões. Então, entendendo isso aqui,
o aluno consegue desenvolver uma estratégia de estudo. E essa estratégia de estudo irá considerar os conhecimentos que ele possui. Por exemplo, eu já ministrei para diversos alunos nos cursos comunitários direito administrativo, direito penal. Então, se você já tem uma noção de administrativo, você tem que analisar se compensa você perder muito tempo, ou seja, perder não, né? Você investir muito tempo em direito administrativo, porque direito administrativo são só duas questões. Então, às vezes, o que você já sabe já é o suficiente, ou espera-se que seja o suficiente, para você acertar aquelas questões, porque você precisa se dedicar àquelas disciplinas que elas exigem mais. Porque quando você estuda uma quantidade menor de conteúdos, com uma quantidade maior de questões, a possibilidade de você se dar bem nessa estratégia é maior. Então, qual é que é mais? É constitucional, é penal militar, que é diferente de direito penal, que é o penal, né, não aplicado aos militares, né, aos civis em geral, e as normas atinentes à Polícia Militar do Tocantins. Então a gente precisa fazer essa análise para que tenha uma estratégia adequada de solução dessa prova. Então, quando a gente soma os 28 pontos dos conhecimentos gerais, somados aos 52 pontos dos conhecimentos específicos, nós temos 80 pontos. A prova vale 100. Cadê os outros 20? Os outros 20 pontos são da prova dissertativa, na modalidade redação, que vai valer 20 pontos. Tá bom? Vamos adiante. Terceiro critério, nós teremos na alínea C, que fala o seguinte: obtiver no mínimo 48 pontos na soma da pontuação dos grupos de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Então, além de apresentar aquele mínimo de pontuações, tanto nos conhecimentos gerais quanto nos conhecimentos específicos, ainda há necessidade de que, no geral da prova de conhecimentos objetivos, o candidato ele possa ter 48 pontos. Então, veja, no grupo de conhecimentos gerais, o mínimo são 14 pontos. No grupo de conhecimentos específicos, o mínimo são 26 pontos. Se o candidato ele tira o mínimo de conhecimentos gerais, 14, mais 26 das específicas, soma apenas 40 pontos. Então, em uma ou em outra, ele precisa compensar esses 8 pontos, porque a linha C também é critério de eliminação do candidato. Então, no geral da prova objetiva, ainda é necessário que o candidato obtenha 48 pontos na soma da pontuação dos grupos de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Então, não é apenas o mínimo de um grupo ou o mínimo em outro, sejam de questões, sejam de pontuações. É necessário que, de forma global, se atinja os 48 pontos. Adiante. Prova dissertativa. Vamos conversar um pouco da dissertativa. Somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos habilitados na prova objetiva e classificados dentro dos quantitativos estabelecidos no quadro abaixo, respeitados os empates na última colocação. Então, veja. Por que eu falei para vocês? Se atentem para o fato de que o concurso é regionalizado. Olha o exemplo aqui. O Comando de Policiamento da Capital, na ampla concorrência, irá corrigir 580 provas, pode ser um pouco a mais por conta dos empates, né? Mas o estabelecido é 580 dissertações, de 580 redações. Aqueles que foram classificados, né, com a nota que chega nessa posição aí, 580, ele terá a sua, até 580, ele terá a sua redação corrigida.
Isso no comando de policiamento da capital. Quem fizer a prova para o Comando Regional de Policiamento da primeira região são 695 redações corrigidas. Significa o quê? Quem optou pelo Comando de Policiamento da capital, que ficou, por exemplo, em 590, na posição lá 590, ele não vai ter a redação corrigida. Só que quem está em 590 para a primeira região, terá. Porque na primeira região serão 695 redações corrigidas. Para a segunda região, 580, assim como a primeira. Para a terceira região, menos redações corrigidas, 460. Que vai corresponder a 2.315 redações corrigidas no total para ampla concorrência. Se você fez para negro, para vaga reservada para negro, você vai ter que olhar lá. Que no caso aqui, para cada uma também há um rol e uma especificação de redações a serem corrigidas. Aquele que fez para as vagas reservadas para indígenas, a mesma coisa. Ó, exemplo, são 35 redações de indígenas corrigidas no comando da capital. 45 para a primeira região, 35 para a segunda, 30, que é o menor, para a terceira região, totalizando para indígenas 145 redações corrigidas. Para quilombolas, a mesma coisa a gente vai ter aí em relação aos quilombolas. Então, pessoal, lá na escolha da localidade já tem que estar a estratégia, tá certo? Então você já tem que pensar tudo isso, por isso que a leitura do edital ela é importantíssima e nós já estamos aqui com quase uma hora já, ou um pouquinho mais de uma hora, debatendo esse edital, para que você estabeleça uma estratégia que seja a estratégia do sucesso. Então você tem que entender quais os conteúdos que vão cair, você tem que saber quais são os conteúdos peso 1, quais são as disciplinas peso 2, criar uma estratégia em relação a isso. Olha aqui a questão da correção de redação. Então veja, talvez fazer para a primeira região, porque vai corrigir mais redações e as vagas são mais, talvez seja mais adequado. Então você tem que fazer uma autoanálise do seu conhecimento, de como você está se saindo nas provas, do quanto você tem estudado, para saber, será que eu vou escolher o comando de policiamento, a primeira região? Então você tem que levar em consideração tudo isso, ficar perto de onde é seu local de origem, levar em consideração os seus conhecimentos, porque do comando de policiamento da capital para a primeira região são mais de 100 redações corrigidas a mais. São mais de 100 possibilidades a mais. Então, é preciso analisar isso, tá bom? Quando o concurso é regionalizado, a pessoa tem que fazer todas essas reflexões para que tenha sucesso. Então, olha, conforme o item 10.6.2, o candidato cuja prova dissertativa não for corrigida na forma do item 10.6.1, que é esse que a gente acabou de falar, estará automaticamente eliminado e não terá classificação no concurso, tá certo? Então, se ele não tiver a prova dissertativa corrigida, ele vai ser eliminado. Então, ele pode ter até passado, está dentro dos critérios de aprovação da objetiva, mas se ele não tiver dentro dessa quantidade de candidatos para a correção da prova, ele já está fora do certame. Sobre a prova dissertativa, primeiro, a prova ela valerá 20 pontos. Nesses 20 pontos, o que vai ser cobrado? Atendimento ao tema proposto, a clareza da argumentação e o senso crítico, a seletividade de informação, ou seja, como que você vai selecionar as informações e inseri-las nesse texto, a criatividade e a originalidade desse texto, o atendimento à norma padrão da língua portuguesa, tem que escrever de forma correta, a coerência, que é a progressão, a articulação, a informatividade e a não contradição, a coesão referencial e sequencial, e o atendimento à tipologia textual solicitada. No caso, aí vai ser uma dissertação, não tem como você colocar uma narração. Certo? É um texto dissertativo, é uma redação. Se você escrever como se estivesse narrando uma história, vai dar errado, entendeu? Não tem como. Você tem que atentar para
as exigências de um texto dissertativo, uma redação. E um detalhe, pessoal, cada critério desse tem um ponto, tem uma pontuação. Veja, atendimento ao tema proposto, ele vale 4 pontos. No final, o candidato precisa tirar no mínimo, olha aqui, 10.6.12, 10 pontos. Se ele não tirar esse mínimo de 10 pontos, ele será desclassificado do concurso. Ele não será classificado. Ele tem que, para que seja aprovado na prova dissertativa, deve obter no total um mínimo de 10 pontos. Tá bom? Lembrando, pessoal, que essa prova ela tem 4 horas. Dentro dessas 4 horas, tem que estabelecer uma estratégia para escrever o rascunho da redação e passar essa redação a limpo. Porque é a prova, que nós já vimos que são 54 questões, mais a redação. Dentro dessas 4 horas. Então, tenha uma estratégia de elaboração dessa redação. Como que eu faço? É a sugestão que eu deixo. Primeiro, eu verifico toda a prova, executando as questões mais fáceis, aquelas que eu leio e já consigo responder. Fiz essa análise geral de questões, respondi, eu paro e vou tirar ali no máximo. Eu preciso escrever o meu rascunho em no máximo 30 minutos. Fiz o rascunho da minha redação em 30 minutos. Aí eu volto fazendo as questões. Quando tiver faltando no máximo 1 hora para o fim da prova, eu vou passar minha redação a limpo. E repassada a redação a limpo, eu retomo as questões aproveitando as 4 horas do tempo que eu tenho. A gente precisa entender o candidato que estudou e que é uma pessoa séria, ele aproveita o tempo da prova. Aproveita o tempo da prova para fazer uma prova bem feita, com reflexão às questões, pensada, uma redação bem trabalhada, na hora de passar a redação a limpo, com cuidado, com a letra bonita. Quem tem letra feia já começa a treinar a letra. Porque o avaliador precisa ler e entender a sua letra. Eu sou uma pessoa que já estou estudando, mas a minha letra é horrível. Vá fazer curso de caligrafia, compra caderno de caligrafia e começa a treinar. Se a sua letra for feia, você vai perder ponto. Se a sua letra é feia, você precisa melhorar a sua letra. Entendeu? Porque senão, às vezes você fez uma prova extraordinária e não consegue esses 10 pontos aqui e é eliminado. Teve uma nota boa na prova objetiva, mas na dissertativa tem uma letra cão, aí não consegue o avaliador ler sua prova e você tira menos de 10 pontos. Então treine a letra. Quem tem letra feia tem que treinar uma letra bonita. E aí depois que você for aprovado, você continua a sua vida de escrever feio. Mas para escrever redações de concurso, você tem que treinar a letra se você tiver uma letra feia, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, eu já falei disso e vou retomar. Realização da prova dissertativa. O candidato ele tem que estar lá 1h30 antes. Para o quê? Para que ele chegue com tranquilidade. Para que ele esteja no local e na hora que ele começar a fazer a prova, ele não esteja adrenalizado, ele esteja tranquilo, tá certo? Com os batimentos cardíacos dentro da normalidade, porque se você chega correndo, louco, desesperado, porque não chegou no horário, com medo de perder a prova, você vai perdendo a concentração do início da prova. Aí você já está sendo prejudicado na prova. Então, ter esse cuidado de chegar no horário antes da prova é muito importante. Os portões de acesso aos locais de prova de todas as unidades de aplicação fecharão às 13h30. Ou seja, 30 minutos antes do início da prova. Então a prova começa às 14h, então eu posso chegar lá até às 13h55. Não! Não! Você tem que estar lá antes desse horário, muito antes, porque às 13h30 o portão já fechou. O que diz? Diz que a prova ela começa, o candidato tem que estar 1h30 antes do horário. Então ele tem que estar lá meio-dia, tá certo? Ele tem que estar meio-dia para fazer a prova, se ele quiser toda a tranquilidade. Aí não vai ter nenhum problema na sua prova.
Agora, se por alguma eventualidade você não conseguir chegar nesse 1h30 antes, lembre-se, 1h30 às 13h30, 30 minutos antes do início da prova, os portões fecham e aí acabou a sua chance. Então, estar programado para execução da prova no dia é muito importante. E aí nós entramos para a segunda etapa, que é da avaliação da capacidade física. A primeira etapa, prova objetiva. Aí, da prova objetiva, uma quantidade de candidatos terão suas redações corrigidas, conforme nós falamos nos minutos anteriores, e a partir disso, nós vamos ter a avaliação da capacidade física. Olha o que fala, 12.1. A avaliação de capacidade física do concurso terá caráter eliminatório. Será realizado na cidade de Palmas, observando as leis tais, e somente será convocado para participar dessa etapa do certame o candidato que for considerado aprovado na prova dissertativa, classificado dentro do limite de 4 vezes a quantidade de vagas ofertadas. E aí o próprio edital traz quantos que vão ser convocados depois de corrigida a redação. 464 ampla concorrência no policiamento da capital, porque o concurso é regional, é regionalizado, já falamos disso. Primeira região, 556. Segunda região, 464. Terceira região, 368. E aí nós temos, respectivamente, também para os negros, índios e quilombolas. Lembrando, pessoal, que eu até destaquei aqui, ó, no item 12.3.2, o atestado médico original emitido no prazo de 15 dias úteis antes da avaliação de capacidade física deverá conter expressamente a informação de que o candidato está apto para realizar a avaliação de capacidade física específica do concurso. Isso aqui é importante demais. O candidato passou na objetiva, teve a redação corrigida e bem avaliada, aí agora ele vai para a etapa de capacidade física, de avaliação da capacidade física e esquece o atestado. Ou então pega um atestado qualquer que não tenha lá escrito, ó, a informação de que está apto para realizar a avaliação de capacidade física específica do concurso. Então o médico tem que colocar que esse candidato ele tem condições, ele está apto a realizar a avaliação de capacidade física específica desse concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins, conforme as exigências que estão no edital. Por quê? Porque senão você não vai fazer a prova. Então se atentem para isso. Todos os detalhes são importantes. O candidato menor de 18 anos pode fazer? Pode se submeter a essa etapa? Pode sim. O que eu falei para vocês? Só vai exigir para o ingresso na corporação a idade de 18 anos e o certificado de conclusão do ensino médio. Então pode ser que nessa fase ele tenha menos de 18 ainda. Olha que oportunidade para os adolescentes aí já entrando na vida adulta. O candidato menor de 18 anos, além de apresentar o atestado médico, que é específico, igual nós falamos, tem que constar aquelas especificidades dos minutos atrás que eu falei, só poderá realizar a avaliação de capacidade física mediante assinatura do termo de responsabilidade e autorização do seu responsável ou representante legal e devidamente identificado em formulário que está lá no anexo 6 do edital. Então, se você for menor de 18 anos, tem que ter esse documento. Se chegar lá no dia sem esse documento aí, não vai fazer e vai perder a vaga no concurso. Então, se atente para isso. Como que vai ser essa avaliação física? E aí nós vamos falar aqui de maneira genérica, depois tem que ir lá no anexo 5 e ver passo a passo de como funciona cada uma delas. Então vamos lá. Segundo o item 12.11, os testes serão realizados em 2 dias, conforme a descrição dos exercícios no anexo 5. Então, por exemplo, no primeiro dia vai ter o teste de flexibilidade. O que é esse teste de flexibilidade? Você tem que ir lá no anexo 5, porque o teste de flexibilidade ele é cheio de detalhes e ler como que ele vai funcionar. Então, o candidato precisa se atentar a isso. No primeiro dia, teste de flexibilidade, que é cheio de detalhes, tem que olhar o edital. Flexão de braço, ainda no primeiro dia, no solo, com 4 apoios para homens e 6 para mulheres. Por que é diferente? Porque cada
Gênero tem a sua constituição biológica, física, e a flexão de braço para homem tem uma técnica a ser executada e para a mulher tem uma outra técnica. Tem que ir lá no anexo 5 e dar uma olhada de como que funciona para o homem e como que funciona para a mulher. Natação de 50 metros e tiro livre. Então, no primeiro dia, flexibilidade, flexão de braço e natação. Segundo dia, teste em barra fixa. A barra fixa tem que olhar como que ela vai funcionar lá no anexo 5. Flexão abdominal e a corrida de 12 minutos. Então, o teste será em 2 dias e são detalhados no edital como serão exigidos os testes. Então, o candidato precisa olhar lá no anexo 5. Pessoal, que é extremamente sedentário, já precisa começar a pensar de estabelecer uma estratégia de pouco a pouco e realizando atividades físicas para que quando chegar nessa fase já tenha uma condição física adequada e não ficar que nem um louco achando que em uma semana vai conseguir vencer todos esses obstáculos físicos. Então você precisa de um planejamento, de uma programação. Quem é sedentário já precisa começar a pensar em treinar essas exigências para que tenha sucesso no dia, nesses 2 dias de prova, tá? Primeiro que ser sedentário ninguém deveria ser. Então, agora que você tem um motivo a mais, porque você é um candidato para o concurso, já começa a ter essa atividade física para que você logre sucesso nessa sua prova. E aqui nós temos questões interessantes. Esses testes, quem não treina vai ter dificuldade de fazer. Natação 50 metros, a pessoa tem que ver se ela tem condições. Primeiro, se ela sabe nadar. Segundo, se sabendo nadar, ela consegue nadar esses 50 metros dentro dos critérios técnicos exigidos pelo concurso. A barra, não é porque a pessoa faz academia todo dia que ele consegue executar as barras, não. Eu já presenciei pessoas sendo reprovadas em concursos porque acham que é só ser forte. Não, você tem que aplicar a técnica e fazer a quantidade de barras exigidas no concurso, conforme vai estar descrito lá no anexo 5. Então precisa olhar o anexo 5 detalhadamente para não ter problema no dia da prova. Avaliação psicológica. Aí o que vai ser cobrada? Controle emocional, impulsividade, agressividade, produtividade, o relacionamento interpessoal, a disciplina, raciocínio lógico, atenção concentrada, atenção difusa e memória. Aí é bem específico, nem adianta a gente ficar perdendo muito tempo tratando disso aqui não, porque são testes psicológicos que tem que analisar para evitar que pessoas que não tenham condições psicológicas estejam nas fileiras da polícia. Aqui nós temos a 4ª etapa, que é uma avaliação médica e odontológica. A avaliação médica e odontológica será realizada pela Junta de Saúde da Polícia Militar do Tocantins. Os candidatos serão convocados para esta avaliação e aprovados pelo resultado preliminar da avaliação psicológica. Ou seja, a convocação será após o resultado preliminar da avaliação psicológica. Aquele que for reprovado no psicológico, ele não vai ser convocado aqui para avaliação médica. Os eventualmente inaptos no resultado da psicológica, mas que impetraram um recurso e que foi deferido, e posteriormente a alteração do resultado nessa etapa psicológica, ficam cientes de que realizarão a avaliação médica odontológica ou nessa mesma data, ou numa data que será marcada e que será publicizada aí através de um novo edital. Enfim, a pessoa que impetrou o recurso e que foi considerado apto após esse recurso, ele vai ser submetido sim a essa avaliação médica e odontológica. A avaliação médica e odontológica terá caráter eliminatório e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos para a atividade policial militar, e aí depois vai vir especificado quais são os critérios que são exigidos para que seja apto nessa avaliação e os exames que são necessários serem apresentados. E aí eu chamo a atenção de vocês para algo muito importante. Vamos lá. Vejam. Os exames e como ocorrerá essa avaliação médica está descrito no anexo 8º da avaliação médica. Anexo 8º.
Aí tem o 1.1 desse anexo, que é o rol de exames necessários, hemograma, hemoglobina, etc. Só que eu quero chamar a atenção para o exame toxicológico. O exame toxicológico é para que se saiba se o candidato ele faz uso de entorpecentes, de drogas, numa janela para período mínimo de 180 dias. Então, se eventualmente alguém fez o uso de alguém, não vou nem acreditar que seja um usuário, mas eventualmente fez um uso, vai ter que se atentar para essa janela de 180 dias aqui. Porque as polícias não precisam de usuários de drogas em suas fileiras. Olha o que o exame toxicológico fala. Os exames toxicológicos terão caráter confidencial e na sua realização devem ser observadas as orientações a seguir descritas. Só que o que eu quero destacar é para quais tipos de substâncias? Maconha e derivados, cocaína e derivados, crack, merla, opiáceos, incluindo codeína, morfina e heroína, êxtase, anfetamina, metanfetamina e PCP, e deverão apresentar resultados negativos para o período mínimo de 180 dias. Então, uma janela de 180 dias. E se der positivo de alguma dessas substâncias para o período dentro dessa janela de 180 dias? O item D aí, ó. Em caso de resultado positivo para uma ou mais drogas, o candidato será eliminado do concurso e aconselhado a procurar ajuda na rede pública ou privada de saúde. Então, às vezes, o candidato está estudando, está empenhado, só que é usuário de maconha, por exemplo. Não vai caber nas fileiras da Polícia Militar, porque o exame toxicológico vai pegar essa pessoa, o exame vai demonstrar. Então, se eventualmente, como a janela aí é de 180 dias, quem eventualmente fez uso ou faz uso, tem que parar imediatamente. Porque 180 dias são 6 meses. Então, é outra informação importante para o candidato. Se o candidato insistir em ser usuário de droga, então já desista de fazer esse concurso, porque vai ser eliminado nessa fase de avaliação médica, tá bom? Adiante. Nós vamos agora para a quinta etapa, que é da vida pregressa. Nessa investigação social, vai se verificar aí a questão da vida pregressa da pessoa, qual é a condição dele na sociedade. Aí o que eu vou destacar? O item 15.4. A investigação social e de vida pregressa é de caráter eliminatório. É de responsabilidade da PM e vai ser realizado usando as formas legais de obtenção de informação. O aluno considerado inapto durante o curso de formação será submetido a um processo administrativo específico com a finalidade de apurar a conveniência da administração pública estadual em mantê-lo em seus quadros, em mantê-lo nos quadros da corporação, obedecendo aos princípios do contraditório da ampla defesa. Então, veja, mesmo durante o curso, você continua sendo avaliado a sua vida pregressa. Há ainda as equipes de inteligência ele fazendo as avaliações da vida dos candidatos. Se ele já estiver no curso, aí ele vai ter o direito ao contraditório e à ampla defesa para poder se defender de eventual motivo de desligamento das fileiras da corporação. Já caminhando para o final aqui, nós temos aí os critérios de classificação do concurso, né? 17.2, os candidatos não eliminados serão classificados provisoriamente, considerando a ampla concorrência e a reserva de vagas. Nós já vimos ali que há uma classificação diferente para ampla concorrência, negros, indígenas e quilombolas. De forma decrescente, as maiores notas estarão nos primeiros locais. 17.3, no caso do empate, se os candidatos tiverem empate de nota, a primeira coisa que vai olhar, vai desempatar a melhor nota na prova dissertativa, ou seja, na redação, a maior nota. Segundo critério, a maior nota na prova objetiva em relação aos conhecimentos específicos. Terceiro critério, a maior nota em relação aos conhecimentos gerais da prova objetiva. Se ainda assim persistir, o que é quase impossível, se ele for jurado. Se ainda assim persistir, aquele que tiver a maior idade para poder desempatar. O curso de formação é aqui, quando for convocado, aí já é um momento já
de quase ter a total felicidade, porque só vai faltar o curso de formação, você já conseguiu passar por todas essas etapas. Para o curso de formação, serão convocados para o curso de formação os candidatos aprovados em todas as etapas, obedecida a ordem de classificação, cujas previsões de convocação se dará na seguinte forma. Em 2026, próximo ano, 200 serão convocados para o curso. Em 2027, 180. 2027. E em 2028, 200 candidatos serão convocados para o curso de formação. Ou seja, teremos, conforme o edital, 3 períodos de formação. O curso de formação de praças terá uma duração conforme será determinado pela Polícia Militar do Estado do Tocantins. A jornada de estudo durante o curso será de tempo integral, dedicação exclusiva, atividades nos horários diurno, noturno, sábado, domingo, feriado, ou seja, não tem dia. Tá no curso, tá valendo qualquer dia, qualquer horário. Sobre os recursos, pessoal, sempre para todas as etapas, para taxa de inscrição, que teve um indeferimento, para as questões da prova objetiva e dissertativa e para o gabarito preliminar, possibilidade de recurso em até 2 dias. O resultado da prova objetiva, possibilidade de recurso até 2 dias da publicação desse resultado. Da prova dissertativa, da avaliação de capacidade física, avaliação psicológica e do resultado do procedimento de heteroidentificação. Todas essas fases, possibilidade de recurso, e a própria FGV, através do edital, já está falando que são 2 dias úteis da publicação do resultado dessas etapas. E agora a gente fala dos conteúdos, né? Os conteúdos, nós vamos ter eles nos conhecimentos gerais, que é língua portuguesa, geografia e história do Tocantins, raciocínio lógico e matemática e noções de informática. Já falamos que são peso 1. Para cada questão, ela vale 1 ponto. Esses são os conhecimentos gerais. Nós temos todos os conteúdos que serão cobrados, que poderão ser cobrados na prova, são os conteúdos nessas disciplinas. Disciplina de língua portuguesa e segue os conteúdos que podem ser cobrados. Disciplina de história e geografia, seguem os conteúdos que podem ser cobrados. Disciplina de raciocínio lógico e matemático, aí segue os conteúdos. Noções de informática, a mesma forma. O candidato precisa analisar os conteúdos, verificar a quantidade de questões que vai cair em cada uma dessas disciplinas, olhar o peso de cada uma das disciplinas e verificar dentro dos seus conhecimentos quais são aquelas que ele precisa se empenhar mais e se empenhar menos. Adiante, as de conhecimento específicos, que são peso 2, ou seja, uma questão de direito constitucional vale 2 pontos. Então, direito constitucional, aí temos tudo que será cobrado, os conteúdos dessa disciplina de direito constitucional. Direito administrativa e os respectivos conteúdos. Noções de direito penal, respectivos conteúdos. Ainda nos específicos, noções de direito processual penal e os conteúdos. Noções de direito penal militar e os conteúdos. Lembrando que penal é uma coisa e penal militar é outra coisa. É outro rol de legislações. Direito processual penal militar é diferente do direito processual penal. O penal militar é específico, está aqui o rol dos conteúdos. E as normas atinentes à Polícia Militar do Estado do Tocantins. Pessoal, já vou dar um destaque aqui. Normas atinentes à PMTO. É a Lei 2.578 de 2012. Só essa lei, ela vai ter a respeito dela 6 questões. Então essa lei, ela precisa ser estudada e decorada de cabo a rabo. Completamente, porque de uma lei só, a gente tem a possibilidade de 12 pontos, porque são 6 questões, peso 2, ou seja, 12 pontos. Então se atentem para isso. O primeiro conteúdo mais importante de estudar e de que ele tem que estar na ponta da língua para pontuar bem em específico é essa parte de normas pertinentes à PMTO.
Depois nós temos uma quantidade significativa de direito constitucional, de direito penal e de direito penal militar. Então, se você criar uma estratégia dentro desse rol de conteúdos, pode ser a melhor estratégia para você pontuar bem. E aí, aquelas questões que têm menos exigências, a exemplo de direito administrativo, caem duas questões, você não vai dar tanta atenção para ela como você vai dar, por exemplo, para que as normas pertinentes à Polícia Militar do Tocantins, que é uma legislação apenas, para 6 questões, valendo 12 pontos. Então, se atentem para isso, para criar uma estratégia de sucesso na sua prova. E aí, meus amigos, partindo para o final, se você chegou até aqui comigo, muito obrigado. Nós passamos aí mais de 1h30 fazendo análise detalhada do edital para soldado da Polícia Militar, que nós já falamos que não entra como soldado, vai entrar como aluno, né? O praça ali vai entrar como aluno, e aí, sendo aprovado na academia, que ele vai progredir aí para soldado da Polícia Militar. Já te agradeço. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta o vídeo, comente, tá entendendo? Se tiver críticas, coloca as suas críticas aí, o que eu poderia ter feito melhor. Se tiver elogios, também serão muito bem-vindos. Inscreva-se no canal, vamos ajudar a propagar esse conhecimento, esses saberes para outras pessoas. E eu estou aqui nas redes sociais, no canal você já está aqui no YouTube, também estou no Instagram, delegado_Anderson, no Facebook, Delegado Anderson, meu e-mail, anderson.queiroz@gmail.com, você pode estar me mandando e-mail, me mandando mensagem, que dentro do período que eu tiver, eu não vou falar que eu vou te responder imediatamente, eu vou sempre tentando ajudar as pessoas. Muito obrigado, boa sorte, que Deus ilumine os seus caminhos, que Deus possa abrir as portas do seu conhecimento, do seu saber, e tenha disciplina de estudo, e tenha foco, firmeza, porque, sendo assim, o sucesso ele é garantido. Um grande abraço, até mais.